Olá, muito boa tarde, chegando aqui em nossa live de hoje, nossos encontros às quartas-feiras, às 15 horas, quase sempre em ponto. Boa tarde para quem está chegando, boa tarde, Marcelo, Nath, Eduarda, para o pessoal do Face, à medida que forem chegando, vão dando um olazinho aqui para eu poder ver vocês. Eu vou deixar aqui um link no comentário que a gente vai falar dele hoje. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio, Isabela. Muito boa tarde. Vamos iniciando essa tarde fria, falando de um temão aí. Eu vou adoro falar que tudo é temão, né? Falando de um tema tão bacana, o principal elemento do processo terapêutico, e é um dos, né? Um tema, um elemento muito importante do processo terapêutico que a gente vai falar hoje. Então, quero que a gente esteja juntos aí nessa reflexão e que ela possa contribuir com o trabalho de vocês que atuam aí em atendimento, em consultório, em treinamentos, vocês que atuam com pessoas, vocês que são psicólogos, professores, coaches, terapeutas, psicoterapeutas, enfermeiros, enfim, são tantas atividades de contato humano, né? E esse contato humano, ele nos afeta, né? Eles interferem na maneira como a gente se vê, na maneira como a gente se sente. Os temas falam com a gente, os temas dos nossos clientes. Então, nós que somos dessa área, nós temos que ter muita habilidade para estarmos com a gente mesmo e estarmos com o nosso cliente, sabendo separar o que é meu, sabendo separar o que é do outro, sabendo conduzir o nosso trabalho sem ser sugado pelo nosso trabalho, né? Nosso trabalho é desafio faixa preta. Só quem se senta com a dor humana sabe o tamanho desse desafio. E a gente vai falar disso tudo uma vez que a gente vai visitar esse elemento essencial do processo terapêutico, eu diria assim, um elemento alquímico fundamental para a nossa transformação ser efetiva, né? Para a possibilidade de transformação que a gente propõe no nosso trabalho ser efetiva. Então, mais uma vez, dando boa tarde. Você que está pelo Face, me dá um oi aqui pela área dos comentários. Pessoal aqui do Insta, já dei a boa tarde para quase todo mundo. Kessia, Fernanda, Lúcio já dei, Duda, entrou agora. Deucimar, não sei se esse é o nome que está abreviado. Enfim, então, para a gente falar do principal elemento, ou um dos principais, vai, do processo terapêutico, é importante a gente saber quais são os elementos que compõem o processo terapêutico. Né? Quando a gente está num processo terapêutico, a cargo de conduzir um processo terapêutico, é importante que a gente tenha clareza de que elementos estão presentes ali e de como a gente vai alquimizar, mexer, elaborar, cuidar desses vários elementos. Muitas vezes a gente fica focado só no. Engraçado que às vezes os comentários não aparecem para mim. Interessante. Deveria aparecer, né? Só às vezes a gente fica muito focado no processo terapêutico, no aspecto só na relação, né, terapeuta-cliente, ou focado principalmente no tema que o cliente está trazendo, e a gente não coloca às vezes muita atenção em outros elementos presentes dentro dessa alquimia que a gente está propondo dentro de um atendimento, né, dentro dessa relação. Então, poder manter a perspectiva de todos os elementos que compõem uma sessão ou um processo terapêutico é importante até para o nosso trabalho, assim, o caldeirão que a gente vai fazer ser cada vez mais efetivo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui.
Opa. Ah, agora sim. Cremilde Keila, boa tarde. Apareceu aqui para mim. Beleza. Então, quais são os elementos? Vamos lá. O primeiro elemento, obviamente, é o nosso cliente com tudo que ele traz. E ele geralmente está trazendo um tema, está trazendo uma questão que ele quer trabalhar naquele atendimento com você. Seja dentro de um processo, aquele cliente que é recorrente, que está sempre vindo, seja um atendimento pontual, que eu chamo de atendimento mais pronto-socorro, né? Ou um primeiro atendimento. Então, esses são os elementos que chegam. E aí ele vai encontrar você. E você, o estado que você está, a emoção que você está vivendo, o desafio de vida que você está atravessando, a sua percepção, é o outro elemento presente no atendimento e que vai fazer grande diferença no trabalho, que eu considero o elemento principal no sentido alquímico, também estará presente. Estará presente o ambiente em que você está inserido dentro das circunstâncias que fizeram você receber aquela pessoa. Dentro daquele dia, dentro daquele tempo, dentro daquele segundo, se a pessoa pegou trânsito para chegar até você, se ela não pegou trânsito, que dia que ela viveu, com que desafios ela está lidando, se ela acabou de brigar com o chefe antes de chegar no seu consultório, mas ela não está trabalhando a relação com o chefe na sessão. Todos esses elementos estarão presentes também durante a narrativa, durante a fala desse cliente para você. Estará presente dentro do processo terapêutico qual é a expectativa presente por esse processo. Então, a gente tem elementos conscientes e verbalizados. Ah, eu estou aqui nessa sessão hoje para trabalhar tal tema, ou para continuar trabalhando tal tema que eu já estou vindo recorrentemente. Tem você presente que marcou aquele horário daquela sessão, na sua sala, no seu consultório, na sala que você aluga, tem a pessoa fazendo isso. E, além disso, tem esses outros elementos que não são presentes conscientemente, no sentido, não estão sendo verbalizados ou sendo colocado atenção 100% neles, que são esses elementos que é o que essa pessoa está vivendo naquele dia, o que ela enfrentou para estar ali com você naquele dia, qual é a expectativa que ela está tendo daquela sessão ou daquele trabalho, e o mesmo com você. O que você está atravessando naquele dia, quais são os elementos que você está vivenciando na sua vida, que desafiam o seu emocional, o seu estado de presença, e o que você enfrentou para estar ali hoje naquele trabalho, fazendo aquele trabalho. Esses elementos não conscientes ou não presentes na maneira verbalizada, eles vão afetar todo o processo que vai ser vivido durante aquela sessão. Se você, por exemplo, está no primeiro atendimento do dia, ou se você está no 7º atendimento do dia, vai afetar. Se o cliente é a primeira sessão dele, ou se é a 28ª sessão dele, vai afetar. Se você não dormiu bem à noite, porque o seu filho acordou a noite toda e você está ali desafiando o seu corpo para estar presente, isso vai afetar. Só que de que maneira que isso vai afetar? De que maneira que a sessão do seu cliente vai ser mais ou menos efetiva, considerando esses vários elementos, sendo que o principal elemento do processo terapêutico é como a sessão é percebida e observada. E quem faz essa recepção da questão do cliente e como percebe aquilo que o cliente está trazendo é você. E muitos de nós nem sempre cuidamos desses desafios que nós estamos enfrentando, do nosso físico, do nosso emocional, das nossas pressões internas, para então poder fazer aquele trabalho de maneira bacana, de maneira eficiente. E quando a gente não faz isso, quando a gente não cuida desse elemento, que somos nós, a nossa vivência daquele momento, a gente muitas vezes está vivendo um processo amarrado com aquele cliente ou aquela sessão que não anda, e o nosso foco está só no tema, o nosso foco está só no cliente, e se a gente manejasse um pouquinho aqui, a sessão já seria bem diferente. Ela seria diferente tanto pela sua disponibilidade de manejo, mas uma prontidão maior disponível ali para você fazer o manejo, tanto pela sua percepção, quanto pela ressonância e pelo nível de conexão que a gente gera com o nosso cliente, que muitas vezes o nosso estado é um elemento estabilizador daquele cliente.
chegar numa sessão, chegar no contato com você, e você tá regulado, você tá ok, você tá calmo, você tá tranquilo, isso já vai afetar o teu cliente. O contrário também é verdadeiro. O quão menos equilibrado, o quão menos regulado, o quão menos disponível a gente está para o processo, menos o nosso cliente vai se beneficiar dessa ressonância que vai acontecer durante o nosso atendimento. Então, a gente estar presente e consciente desse tipo de ressonância que a gente oferece, que a gente dá para o nosso cliente dentro de cada sessão, é um elemento fundamental, talvez um dos principais, que vai fazer a nossa condução ser mais ou menos efetiva, ter mais ou menos resultado. Em especial, esse elemento expectativa do nosso cliente. Vamos imaginar o seguinte cenário para isso que eu estou dizendo ficar claro. Nosso cliente chega, ele tem lá o tema dele, ele tem lá a questão dele, e ele tem uma expectativa de melhora, de mudança, de cura, seja lá a palavra que ele está usando para aquela temática dele. E ele está reverberando isso, às vezes falando abertamente, às vezes simplesmente emanando esse senso que você percebe. Você está vivendo seus desafios pessoais, ou você pode estar com pouco cliente, e você quer fazer aquela sessão incrível, porque você quer que o seu cliente continue, porque você quer que ele também fale bem do seu trabalho, você também tem as suas expectativas de resultado. E você sabe que quanto mais eficiente você for, quanto melhor for a sua condução, melhor vai ser o seu consultório, melhor vai ser o desenvolvimento aí do teu trabalho. E aí você também tem essa expectativa. Essas duas expectativas vão se encontrar de maneira não consciente, de maneira não verbalizada, de maneira não clara. E esses níveis de tensão vão ficar cada vez mais presentes dentro da sessão, até que você começa a ter aquele senso que ou o cliente passa a não vir, ou começa a ficar apertado, ou o processo não anda, vai dando um naquele trabalho. É difícil colocar em palavras, porque dentro dessa relação, dentro desse encontro, tem esses vários elementos presentes no ambiente do encontro terapêutico. E aí, a gente encontrou o ponto do balacobaco, e o ponto do balacobaco se chama ambiente. Por que ambiente é ponto do balacobaco? Qualquer coisa que a gente vai desenvolver na vida, ela primeiro precisa de ambiente. Então, se eu quero fazer uma plantação, antes de ter a planta, antes de ter a semente, eu preciso ter terra para plantar. Se eu quiser assar uma massa aí, uma torta, eu posso ter vários elementos, eu posso ter vários ingredientes do mais alto escalão. Mas se eu não tiver o ambiente onde essa torta vai ser assada, onde ela vai ser alquimizada, não adianta eu ter a massa perfeita, com os ingredientes perfeitos, com os elementos presentes, mas eu não tenho o ambiente para transformar aquela massa em torta. Antes de tudo, tinha a atmosfera, teve o mar, e então a vida se instalou. Então, o ambiente é onde tudo floresce, é onde tudo acontece. O ambiente terapêutico é o elemento principal do processo terapêutico, porque ele precisa desse elemento aqui para produzir esse ambiente, esse elemento terapeuta, que recebe os elementos que o cliente está trazendo, com tudo que ele está trazendo de maneira consciente e de maneira não consciente, e toda essa massa, toda essa alquimia vai ser mais ou menos frutífera se tiver mais ou menos adubo nesse ambiente, mais ou menos nutrição para receber cada um desses elementos que, ao serem misturados, alquimizados, vão virar alguma outra coisa. Quando o cliente traz uma questão, ele está trazendo uma questão num determinado aspecto, e ele tem a expectativa que isso mude para outro determinado aspecto. Ou seja, a gente está fazendo uma transmutação. Se o nosso ambiente não ficar claro, se não ficar claro que para nós terapeutas, todo esse ambiente que recebe cada um desses pontos, cada um desses elementos, não tiver nutrido, não tiver cuidado, não tiver adubado, muito mais difícil fazer esse processo acontecer.
E o que vai produzir um ambiente mais favorável, e quando eu falo de ambiente, eu não estou falando de uma coisa esotérica, uma coisa só apenas no nível energético. Estou falando dessa qualidade de como eu recebo a questão do cliente consciente das expectativas que estão presentes, dos medos que estão presentes, das cobranças que estão presentes, dos estresses que foram vividos até o cliente chegar até ali, até você chegar até ali, do que você está vivendo e que está te desafiando. Porque quando isso se torna consciente para o terapeuta, no sentido eu estou presente para essas questões em mim, que eu estou atravessando, que eu estou dando conta, eu começo a ser capaz de me estabilizar, ou seja, estar com isso dentro de um lugar confortável para mim. Eu estou presente, eu estou ciente de que isso aqui está aqui, nesse ambiente e nessa relação. E aí, então, eu me torno disponível para um contato mais um a um, mais relacional. E essa qualidade relacional é o que eu chamo de adubo desse ambiente terapêutico, que a gente produz com o nosso cliente, nesse encontro que dois seres humanos estão fazendo. O Eugene Gendlin, que é o criador da focalização, ele tem uma frase que eu amo, que ele diz: ainda bem que para estar com outro ser humano eu preciso apenas ser outro ser humano, porque se eu tivesse que ser alguma outra coisa, aí em si eu teria um problema. Ou seja, quando eu me reconheço nas minhas qualidades humanas, quando eu convido essa regulação de um para um com o meu cliente, quando eu estou ciente dos meus desafios pessoais, das minhas emoções, das minhas cobranças internas, das minhas expectativas por resultado, do que eu vivi ao longo daquele dia, que pode ter gerado estresse, que pode ter gerado pressão, e eu sou capaz de fazer companhia para isso em mim, coloco isso num lugar confortável para mim, aí eu abro um espaço para receber plenamente o meu cliente com tudo isso que ele está trazendo. E esse espaço tem essa qualidade de ambiente nutritivo para então a alquimia acontecer. O ambiente para a alquimia acontecer, ou para o processo terapêutico acontecer, seja um jeito, eu gosto muito de falar de um jeito metafórico, né? Porque eu acho que isso vai dando clareza para a gente. Então, essa qualidade de ter um ambiente onde as coisas estão alocadas, estão claras, estão organizadas, e que não tem coisas perdidas, seja da consciência do terapeuta, seja da consciência do cliente. E a gente pode estar aqui como dois seres humanos que recebem as suas expectativas, que sabem das suas cobranças, que sabem dos seus desafios, e tudo isso tem o seu lugar alocado no ambiente, aí então a gente está com um espaço, entre aspas, limpo esse aspas, porque não é questão de sujeira, é questão de clareza, né? Para a gente então realmente se debruçar com toda a nossa potência, com todas as nossas instâncias, corpo, coração e mente, naquela questão central daquele dia, daquele encontro. E essa limpeza, esse abrir o espaço, esse clarear o espaço, que nos permite essa liberação para então nos debruçarmos de fato, para estar com aquilo que é a grande questão trazida para o cliente, é o ponto chave, é que nem o fermento do bolo. É o elemento fermento que vai fazer aquela massa virar um bolão bom, gostoso, nutritivo de ser consumido, de nos alimentar. Esse elemento de abrir espaço para que o ambiente nos apoie a receber esse cliente, essa questão, seja a ansiedade que ele está trazendo, seja o medo que ele está trazendo, seja a espera que ele está vivendo, e assim, isso também em nós, não ser um ponto de impedimento da gente conseguir estar com ele. Eu percebo muito, assim, em atendimento que chama para nós terapeutas aquilo em nós que é calcanhar de Aquiles. Então, por exemplo, um terapeuta que tem uma tendência de ser muito ativo.
ser um fazedor na vida. A bola quicou, ele já chuta, esse tipo de personalidade. E aí o cliente vem com uma fala, comentando de um evento que está acontecendo na vida, e que quando ele vê tal evento, ele fala, mas quer saber, eu não vou fazer nada, eu não quero dar conta disso. É natural e de se esperar que esse terapeuta, algo nele reaja do tipo, nossa, como assim não vai fazer nada? Tem que fazer. Por quê? Porque no meu universo, exemplo desse terapeuta, no universo desse terapeuta, esse terapeuta entende que qualquer desafio precisa ser lidado com esse tipo de prontidão, mas esse cliente não. Se esse terapeuta não tiver claro desse padrão de funcionamento e compreender que esse padrão de funcionamento é apenas o seu padrão de funcionamento, não é o jeito certo de ser, não é a verdade, não é a maneira correta para todas as pessoas de lidar com as suas questões, e ele não tiver essa clareza do que é dele e do que é do outro, a chance dele interferir ou dele querer conduzir o cliente para uma ação sem necessariamente essa ação estar pronta e disponível para esse cliente, é altíssima. Então, no ambiente desse set terapêutico que eu estou trazendo de ambiente, de exemplo, está presente no terapeuta o elemento para qualquer coisa da vida você tem que agir, você tem que resolver. Ele tem um fazedor, por exemplo. É um ser humano com os seus aprendizados, com as suas crenças, com as suas dores, com os seus traumas. O fato de ser terapeuta não o isenta, não isenta nenhum terapeuta de ter os seus desafios de personalidade, de comportamento, emocionais e desafios de vida. Então, dentro desse exemplo que eu estou trazendo, se o terapeuta tem essa questão de ser um fazedor na vida, qualquer coisa eu tô lá, a bola quicou e tô chutando, não é de se espantar que um cliente que não tenha isso, desperte ou desengatilhe nesse terapeuta esse tipo de reação. E o terapeuta tem que ter ferramentas ou a clareza de notar quando ele está sendo desengatilhado, o que tipo de tema desengatilha ele e de que maneira ele pode manter isso em perspectiva, mesmo durante o atendimento, para que o que é dele fique com ele e ele possa então apoiar o cliente no que o cliente precisa ser apoiado, no ponto ou no próximo passo que aquele cliente está disponível para dar, está em condições de dar, e assim ele conduzir essa sessão com total leveza, fluidez e harmonia, para que essa sessão, com essa qualidade de condução, de fluidez, de harmonia, atinja o que o cliente precisa ser atingido. E não que gere atingir as expectativas do terapeuta, que acredita que quem age A tem que agir B. E esse quem tem a agir A tem que agir B é dele, não é do cliente. Percebe, assim, a importância desse elemento ambiente no processo terapêutico e o ambiente interno do terapeuta. Nós, profissionais dessa área, estava dizendo, né, terapeutas, psicólogos, coaches, enfim, pessoas que dedicam as suas carreiras a trabalhar com pessoas. A maioria de nós tem muita sensibilidade em relação à questão do outro. A gente tem muita capacidade de sentir em si mesmo, perceber em si mesmo. Muitas vezes, assim, a nossa empatia é tão profunda que às vezes a gente consegue sentir na gente a dor que o outro está sentindo. A gente tem muita esse treino e essa tendência. O que também nos leva a ter, muitas vezes, pouca habilidade e manejo de perceber as próprias necessidades, os próprios sentimentos, as próprias dores, porque o nosso olhar, ele é tão para fora, ele é tão treinado em mapear como o outro está se sentindo, que a gente tem menos habilidade ou menos treinos de habilidade de sentir como é para nós lá dentro. Quais são os nossos desafios, as nossas dores, os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos limites, o nosso dizer sim, o nosso dizer não. E é por isso que nós precisamos ter ferramentas e treinos de habilidades reais de como ser capaz de estar com o que é nosso e então estar com o que é do nosso cliente, que era o que a gente estava trazendo aí no exemplo. As nossas tendências, as nossas preferências, os nossos comportamentos, as nossas crenças, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas vivências. Trazer isso para a consciência.
trazer isso para uma relação consciente, cuidar disso, né? Oferecer os autocuidados necessários, vai transformar o nosso processo terapêutico numa potência, tanto pela nossa regulação e nossa capacidade de equilíbrio, e isso vai se refletir, vai afetar o nosso cliente à medida que ele chega, porque ele sente em você essa regulação, esse equilíbrio, essa relação pacífica que você, terapeuta, tem em si mesmo, e isso pode ser numa relação, né, de transferência contra transferência, ser vivenciado no set terapêutico com o cliente. Mas se a gente não faz isso, se a gente não cuida do ambiente, se a gente simplesmente se exclui do processo e a gente fica só ali com o zoião e com o nosso manejo no cliente, a gente está abrindo mão de potência, a gente está abrindo mão de elementos que vão fazer toda a diferença nele. Como eu falei do fermento do bolo. A gente está abrindo mão do fermento, a gente está abrindo mão da calda, a gente está abrindo mão do sabor que pode ter aquilo. Quando a gente cuida desse ambiente que nós trazemos, que nós somos e que nos desafia a estar com o nosso cliente com essa qualidade, abrindo espaço, clareando o espaço para que o que ele traz seja recebido em plenitude. E isso vai demandar a gente aprender a olhar para a gente, olhar para esses elementos presentes no atendimento, olhar para os encontros, olhar para as expectativas não ditas, olhar para as cobranças constantes, as expectativas de transformação e mudança que tanto o cliente carrega quanto nós carregamos. Vai implicar em receber e acolher cada um desses pontos em nós, para que então, com tudo bem no lugar, tudo bem aconchegado, a gente então possa ser um ser humano com outro ser humano, numa qualidade íntegra de escuta, que recebe o universo do outro e que apoia o organismo desse outro ser humano ao seu próximo passo possível, porque tudo que está vivo, como dizia o Gene Gendlin, né, o criador da focalização, tudo que está vivo pressupõe um próximo passo, implica um próximo passo. Estar vivo é essa interação constante com o ambiente que nos traz e nos carrega, nos leva para um próximo passo. O nosso cliente tem o próximo passo nele. E quando ele encontra um ambiente nutritivo, acolhedor, que o aceita como ele é, que o recebe no ponto que ele está, que oferece essa qualidade de nutrição, de encontro com você, terapeuta, que está fazendo o seu trabalho interno, não há como esse nosso próximo passo não acontecer, porque ele está lá pronto para vir. O que a gente está fazendo é abrir espaço para que esse próximo passo do nosso cliente, seja dentro de um processo que ele está fazendo, seja de uma sessão específica, possa vir com total congruência, de maneira sistêmica e orgânica, e assim ele conseguir, com todo ele, de maneira integral, avançar na vida, e as coisas acontecem de maneira natural e muito harmoniosa. E isso tudo, se a gente cuidar desse elemento principal, que é ambiente, que é manejado por um terapeuta consciente de si mesmo e que está aprendendo a cuidar de si mesmo, a ser capaz de ser uma boa companhia para as próprias questões e isso liberá-lo para uma eficiência cada vez maior no encontro com o seu cliente. Tá certo, gente? Hoje a live de hoje está mais curtinha, mais precisa, né? A gente está aqui numa super entrega para a minissérie Corpo, Coração e Mente. Está ficando muito, muito bacana. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Eu vou colocar aqui de novo nos comentários do Face. O pessoal do Insta, vai lá na minha bio, tem o link, é só clicar para você se cadastrar e assistir. A minissérie vai ao ar no dia 26. Tá incrível, assim, muito legal. A gente vai navegar mesmo nessa integração corpo, coração e mente. Como isso impacta o primeiro atendimento? Como a gente pode abrir o portal dessa integração logo no primeiro atendimento e gerar transformação, gerar realmente mudança de percepção no nosso cliente já no nosso primeiro encontro.
como fazer isso através desse ambiente nutrido em nós, a relação entre ser, entre aspas, terapeuta de si, para então ser terapeuta do cliente com muito mais qualidade e eficiência. Tudo isso, todos esses elementos vão estar presentes na minissérie. Então não perde, se você já se inscreveu, fica ligado para receber o seu acesso no seu e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo Face. E se você ainda não se inscreveu, corre para se inscrever, né? Tá chegando, enfim, tá linda demais. A gente está aqui nos últimos ajustes, preparando tudo com o maior carinho, com muita entrega de conteúdo. E eu tenho certeza que essa minissérie vai ajudar você a compor cada vez mais esses elementos que aparecem no set terapêutico, que é você terapeuta, é você cliente, expectativas verbalizadas, expectativas não verbalizadas, estresse presente, encontro, e tudo isso é que compõe a nossa alquimia. Combinado? Então, espero encontrar vocês. Lembrando que também a gente tem a nossa aula de segunda-feira, às 8 horas, que continua. E a gente, no tema de segunda-feira, a gente vai falar o impacto do primeiro atendimento. Então, vai ser uma aula muito especial, na segunda às 20 horas, além da minissérie. E na quarta que vem, às 15 horas também, religiosamente, estamos aqui para esse encontro tão especial. Combinado? Então, espero encontrar cada um de vocês. Continue me inscrevendo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta ou sugestão, eu estou sempre aberta a compartilhar e apoiar cada vez mais você que escolheu como carreira esse trabalho tão lindo de estar com outro ser humano. E que a gente precisa lembrar, se lembrar que nós também somos seres humanos e a gente também precisa aprender a se cuidar. E isso vai fazer toda a diferença no seu processo e vai fazer diferença no seu atendimento. Tá bom? Um grande beijo, até segunda-feira, na estreia da minissérie, e até lá eu continuo por aqui, é só me inscrever que eu estou sempre por aqui. Um grande beijo, obrigada, e desculpa aí o pessoal do Face, não sei o que houve, que caiu e voltou a live. Falhas técnicas, acontecem. Grande beijo, até semana que vem.